presente neste momento. Eu quero convidar a todos para que abramos a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 a versículo 21. Hoje nós estamos começando a palavra com mais gente conectada do que domingo passado. Muito bom, que Deus nos abençoe. 2 Reis, capítulo 2, verso 19 a verso 21, a palavra do Senhor diz assim: Os homens da cidade de Jericó, disseram a Eliseu: Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal, e lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele, e disse: Assim diz o Senhor: tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Feche seus olhos, nós vamos orar pedindo que a palavra do Senhor seja ensinada com fidelidade neste momento. Deus, Pai querido, dá-nos o privilégio, a bênção de que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, a nossa alma, o nosso entendimento, para que nós não somente leiamos a palavra, mas sem entendimento, que o Teu Espírito nos esclareça, a fim de que possamos aplicar no nosso dia a dia o ensinamento do Senhor para nós. É o pedido que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, no domingo passado nós começamos uma nova série expositiva sobre a vida de Eliseu, que eu estou chamando de Cheios do Espírito. Serão 11 exposições bíblicas sobre o livro de 2 Reis, todas baseadas no ministério de Eliseu. Eu já tinha feito essa série o ano passado na igreja anterior à qual eu pastoreava, e lá eu fiz uma apresentação de 8 exposições. Para este ano e para a igreja de Vila Nova eu quero fazer mais 3, e essa que eu trago hoje é uma dessas novas exposições a respeito do ministério de Eliseu. Eliseu é uma pessoa muito fascinante para aquelas pessoas que querem aprender a andar com Deus, que querem ser cheias do Espírito, que querem ter uma vida útil nas mãos de Deus para servir os outros, para cuidar dos outros e para anunciar a palavra de Deus para as outras pessoas. Nós falamos muito sobre ser cheios do Espírito Santo e usamos, na sua grande e imensa maioria das vezes, as exposições do Novo Testamento, de Efésios, de Gálatas, textos da palavra de Deus, cartas do apóstolo Paulo que falam sobre o Espírito Santo e a sua plenitude. Mas nós ouvimos muito pouco a respeito da plenitude do Espírito e da ação do Espírito Santo de Deus nos seus servos do Antigo Testamento, e isso nos chama a atenção para Eliseu, exatamente porque uma das primeiras aparições de Eliseu nas Escrituras é quando ele pede a Elias que ele receba porção dobrada do seu Espírito. Nós vimos domingo passado que porção dobrada do Espírito não quer dizer simplesmente, unicamente fazer o dobro do que Elias tinha feito, mas envolve uma percepção, uma consciência da presença de Deus, da ação de Deus na sua própria vida. E eu quero mostrar para os irmãos como que essa plenitude do Espírito, como que essa ação do Espírito Santo, ela é muito forte, ela é muito presente, às vezes ela é muito simples na vida, no ministério, na ação do profeta Eliseu. E eu começaria a exposição de hoje levantando a seguinte questão: qual o caminho para a plenitude espiritual? Ou mais modestamente falando, qual o caminho para se viver uma vida cheia do Espírito Santo? Onde se começa essa caminhada? Logo depois da partida de Elias,
Eliseu permaneceu em Jericó, que nessa época era uma cidade muito pouco habitada e ainda sofria as consequências da maldição lançada por Deus sobre ela lá na época de Josué, conforme está escrito no livro de Josué, capítulo 6. Ali, um cidadão veio com a sua família reedificar a cidade. 1 Reis narra isso, 1 Reis 16, antes do aparecimento do profeta Elias, e a Bíblia diz que se cumpriu na vida daquele homem e sua família a maldição que Deus havia colocado sobre Jericó, de modo que ela não era uma cidade grande como era na época da invasão de Israel por meio do exército de Josué. Era uma cidade pequena, uma cidade bonita. Jericó significa cidade das palmeiras, mas que nesse tempo não era um local aprazível de se viver devido aos problemas e às consequências dessa maldição que Deus havia colocado sobre aquela cidade. Depois desse evento aqui, que nós acabamos de ler, a Jericó vai se tornar uma das cidades sedes onde vai ter uma casa de profetas. Alguns dos discípulos dos profetas vão se estabelecer ali, e Eliseu várias vezes passará por ali para dar assistência a essas pessoas. Certamente a liderança da cidade ficou sabendo do acontecido entre Elias e Eliseu, que não foi muitos dias antes do que está narrado aqui, e vieram pedir-lhe ajuda para resolverem uma questão indissolúvel, que era a esterilidade da sua cidade, uma vez que as águas de Jericó eram ruins neste período. E nessa oportunidade, eu gostaria de apresentar aos irmãos a questão do propósito da ação do Espírito Santo em nossas vidas, observando dois pontos de contraste nesta curta narrativa do início do ministério de Eliseu. Primeiro, o texto deixa bem claro para nós que boa aparência, boa localização geográfica, mas uma vida estéril não agrada a Deus de forma nenhuma. Você lê isso facilmente aí no versículo de número 19, quando o texto diz que os líderes, as pessoas da cidade de Jericó foram procurar a Eliseu. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Jericó estava debaixo de uma maldição de Deus, bem situada geograficamente. A cidade das palmeiras ficava situada bem próximo ao rio Jordão. É uma cidade que fica abaixo do nível do mar. O Mar Morto está a cerca de quase 400 metros abaixo do nível do mar, e Jericó está bem ali próxima, a 16 quilômetros do Mar Morto e a 27 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Lembrando que Jerusalém está lá em cima e Jericó está lá embaixo. Jerusalém está a cerca de 680 metros de altitude em relação ao nível do mar. Jericó está menos 200, menos 300 metros abaixo do nível do mar, de modo que, embora Jerusalém e Jericó estejam a 27 quilômetros uma da outra, é uma verdadeira ladeira descer de Jerusalém para Jericó, ou subir de Jericó para Jerusalém. E a diferença climática entre uma e outra é muito grande. Em Jericó há muito calor, e em Jerusalém, na época do inverno, há muito frio, porque é região de montanhas. Hoje, o lugar da antiga Jericó bíblica é chamado de Tel El Sultão. A palavra Tel é uma palavra que significa monte. É uma palavra muito usada no meio da arqueologia para falar a respeito dos lugares onde estão sendo desenterrados os lugares bíblicos. Nós devemos nos lembrar que quando Josué destruiu a cidade, ele lançou em nome de Deus uma maldição sobre ela. Josué 6:26, quando diz: naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas.
1 Reis, capítulo 16, verso 34, diz que um certo homem foi ali edificar a cidade, e quando ele fez os fundamentos, seu filho mais velho morreu, e quando ele colocou a última porta, o seu filho caçula morreu. A cidade era pouco habitada por essa razão, uma cidade bela, cheia de palmeiras, próximo ao rio Jordão, próximo ao Mar Morto, no entanto, um lugar pouco habitado, porque as suas águas eram más. O primeiro milagre de Eliseu, ele é simbólico para nós, porque ele mostra para nós que a água da religião de Israel corrompera-se e comunicava a morte e a esterilidade a quem a bebia. Mas se as palavras do profeta fossem escutadas, Deus curaria aquela situação no meio do seu povo. As águas são más, elas são ruins, não se dá para beber das águas, e eles dizem que em consequência disso a terra é estéril. A expressão hebraica traduzida por terra estéril, ela não quer dizer necessariamente isso, mas ela tem um sentido, dá uma ideia de que a terra causava abortos. A tradução literal é que a terra é estéril, ela causa abortos, de modo que tanto os animais como as mulheres de Jericó tinham problemas para engravidar, e muitos diziam, há uma tradição antiga em Israel, que dizia que era por causa da situação daquelas águas daquele jeito. Então os líderes de Jericó chegam a Eliseu e dizem: a cidade é boa, mas como viver aqui? As águas são ruins, as águas são estéreis, elas não atraem as pessoas, elas afugentam as pessoas deste lugar. Mas o que chama a atenção e salta aos olhos é que eles fazem diferente do que o rei de Israel fez no capítulo 1, no capítulo anterior. O livro de 2 Reis começa dizendo que o rei Acasias estava doente. E estando doente, ele pediu que os seus soldados fossem a Edom buscar conselho dos profetas e dos sacerdotes de Baal-Zebud, uma divindade pagã. E então, no meio do caminho, Elias para aquela comitiva e diz para eles: será que é porque não há Deus em Israel que o rei precisa buscar conselho fora do país? Diga ao rei Acasias que por causa disso, porque ele mandou buscar conselho com Baal-Zebud, ele não descerá daquela cama, ele morrerá dessa enfermidade. Os homens voltaram e corajosamente disseram ao rei o que Elias havia dito para eles. Eles não reconheceram Elias, eles não sabiam quem era Elias. E eles disseram: olha, um homem nos parou no caminho e ele disse que é porque não há rei, não há Deus em Israel que o Senhor nos manda para fora do país. Por causa disso o Senhor não sairá dessa cama, o Senhor morrerá nesse leito. Então Acasias perguntou: que jeito que era o homem que falou isso para vocês? Era um homem que usava roupa de couro de animal e um cinto assim. E o rei disse: é Elias. E não é dito mais nada. Ele preferiu buscar conselho com as divindades pagãs do que ouvir o Deus de Israel. Portanto, o que Eliseu diz aqui para Jericó é muito simbólico e é profético no que diz respeito a Israel, porque o que é dito sobre a cidade é aplicado aos seus habitantes. É uma terra boa, mas ela é estéril. É um povo que tem tudo para ser bom, ser cheio de Deus, de andar com Deus, mas não consegue fazer isso em hipótese alguma, de jeito nenhum. Você pode ter inúmeras vantagens, mas se não há pureza em você, não há frutos bons, duráveis, que Deus abençoa. Então, voltando à pergunta inicial que eu fiz: qual o caminho para o começo da vida, da plenitude espiritual? A resposta desse pequeno e curto texto da palavra de Deus, bem no início do ministério de Eliseu, é que tudo começa quando a gente acerta as contas com Deus e com a sua aliança.
Quando você lê os 2 livros de Reis e também os de Crônicas, você vê que tudo é dito a respeito de um rei ou de outro, dependendo de como esse rei se comportava em relação à aliança. Então o rei Acabe foi um rei mau, porque não andou nos caminhos de Davi e nem da aliança com Deus. O rei Josafá foi um rei bom, porque ele andou nos caminhos de Davi e nos caminhos da aliança. A aliança com Deus é sempre o critério para dizer se uma pessoa anda bem com Deus ou anda mal com Deus. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, o ponto de partida, o começo é ser regenerados, nascer de novo, nascer do Espírito. Ver Deus purificar as águas, as fontes que brotam do nosso coração. A ação do Espírito Santo em nós visa transformar o coração, onde estão as fontes da vida. Lembra Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Se o coração é ruim, tudo que sai dele será ruim. Se a fonte é ruim, as águas serão amargas, serão estéreis, serão como um aborto. Mas se o coração, se a fonte é transformada pela ação graciosa de Deus, na regeneração, no novo nascimento, na conversão das pessoas, no fato de que as pessoas preferem buscar em Deus conselhos e não na paganidade, na secularidade, na vida qualquer e secular, longe de Deus, então há esperança de mudança. O Espírito Santo começa a sua obra de habitação e frutificação em nossas vidas, acima de tudo e em primeiro lugar, purificando o nosso coração. Ele começa na regeneração, que é uma obra sobrenatural de Deus nas nossas vidas. O Senhor Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino do céu. Então, quando Eliseu ouve falar a respeito das fontes, das águas da cidade, imediatamente Eliseu usa essa oportunidade para chamar a atenção do povo para Deus e quem Ele é e o que Ele faz. Isso então nos leva para o segundo argumento, que é um contraste com aquilo, com a informação que os anciãos, que a liderança, que os homens da cidade de Jericó trouxeram para Eliseu. O que acontece? Eliseu diz que Deus vai curar as águas. Olha o versículo 20 e o versículo 21. Olha como que Eliseu responde a essa questão trazida a ele pelos homens da cidade. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, eu tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Eles estão dizendo que a cidade é boa, mas é estéril. Deus está dizendo que Ele vai purificar as águas da cidade e tornar tudo novo. Vamos dar uma olhada mais de perto nesse versículo. Primeiro, Eliseu fala: tragam um prato novo. Por que um prato novo? O uso de um prato novo sugere o conceito de pureza. Não, um prato nunca usado é um prato que nunca foi usado para uma coisa ruim. Ele vai ser usado pela primeira vez e ele vai ser usado de forma especial e específica para cumprir a vontade de Deus. Rituais praticados para sustentar uma religião morta não resolvem. Jesus já falava no Novo Testamento que vinho novo deve ser colocado em odres novos. A nova vida exige uma renovação, uma nova consagração, uma mudança de hábitos, e é isso que estes homens de Jericó estão vindo buscar de Deus, e Deus está dizendo: olha, isso pode mudar. Jericó não precisa ser amaldiçoada para sempre. E é interessante que as maldições a respeito da cidade de Jericó são mencionadas somente até aqui. Daqui para frente não se menciona mais. Porque Deus mudou aquela maldição que já havia se cumprido
em uma nova oportunidade de mudança para aquela população, assim como todos os dias Deus oferece o Evangelho ao Brasil, para que o Brasil mude, para que o Brasil se torne um país novo, para que a nossa cidade seja uma cidade nova, para que nós, na nossa igreja, sejamos pessoas novas, renovadas, mudadas, transformadas, pela chegada, pela ação e pela bênção derramada por Deus nas nossas vidas. Deus quer uma renovação de hábitos, uma nova consagração. Então, o prato novo representa a mudança da desobediência de Israel para a obediência à palavra de Deus, a plenitude do Espírito renova nossas convicções e muda os nossos padrões de pensamentos, antes movidos por pura aparência ritual, agora conduzidos pela obediência àquilo que Deus disser para nós fazermos. Deus quer novidade de vida, que encontra na obediência simples à palavra de Deus uma nova expressão de compromisso e de caminhada com Deus. Deus anula a maldição pronunciada sobre Jericó pela obediência simples, comum, resoluta dos novos moradores daquela cidade. Se eles desejam andar em obediência a Deus, a infertilidade será transformada em fertilidade. Vidas infrutíferas poderão se tornar vidas frutíferas para a glória de Deus, quando unicamente nós decidirmos escutar e ouvir a palavra de Deus. Por isso é importante não passar despercebido dos nossos ouvidos aqui duas coisas. Que o primeiro milagre público de Eliseu foi na amaldiçoada cidade de Jericó. Amaldiçoada por Deus, mas agora abençoada pelo mesmo Deus que amaldiçoou. Deus purificou a sua relação com a cidade, desde que a cidade, em vez de ouvir o falso, o mentiroso, o que não é Deus, resolveu ouvir a Deus buscando o seu profeta Eliseu. Segundo, também não pode passar despercebido que a liderança de Jericó pediu ajuda ao profeta de Deus, não fazendo, como eu falei, o que o rei Acasias havia feito no capítulo anterior, buscando socorro nos profetas de Baal-Zebude, divindade pagã dos edomitas. Elias perguntou se era por não haver Deus em Israel que Acasias estava fazendo assim, por isso ele não seria curado, como de fato ele não foi, padecendo e morrendo ali mesmo. Um prato novo significa uma nova disposição de obediência. Um outro detalhe interessante aqui no texto é que nesse prato novo deve ser colocado sal, e o sal é derramado exatamente na fonte, numa das fontes de água da cidade de Jericó. Meus irmãos, o fato de Eliseu mandar colocar sal no prato é apenas uma questão simbólica. Não é o sal que vai purificar a água. Quem vai purificar a água é Deus. Aquilo é apenas um gesto para mostrar ali diante dos olhos que nós queremos obedecer à palavra que Deus está mandando a gente fazer. É interessante como que às vezes Deus nos dá alguns mandamentos muito simples e nós simplesmente achamos que é pouco demais. Capítulo 5, nós vamos tropeçar nessa questão de novo no caso de Naamã. Porque Eliseu vai dizer para Naamã: você quer ser curado de lepra? Vai lá no Rio Jordão, pula na água 7 vezes e você está curado. E Naamã pensa assim: mas esse córrego, perto dos rios que tem lá na Síria, por que eu não posso tomar banho nos rios lá da Síria? Tem que tomar banho aqui no Rio Jordão? A questão não é o Rio Jordão, não é as águas da Síria, é se eu vou ouvir e obedecer ao que Deus está mandando. E aí a sensatez é encontrada nos soldados que acompanham Naamã e não nele. São soldados que vão dizer para ele: mas se Deus tivesse pedido uma coisa difícil, você não procuraria fazer? Tomar banho no Rio Jordão é a coisa mais fácil do mundo. Colocar sal num prato é a coisa mais fácil do mundo, até para uma pessoa pobre. Então,
Eliseu manda colocar sal no prato, apenas para que fique bem claro que se eles estão ou não estão dispostos a obedecer à palavra de Deus. Não foi o sal que purificou a fonte, quem purificou a fonte foi Deus. Quantas vezes nós vemos as pessoas atribuindo a pessoas que já morreram milagres nas suas vidas? Não. Quem faz milagre é um só, Deus. Quem cura é um só, Deus. Eliseu aqui é apenas um mero instrumento cheio do Espírito para servir a Deus em vida. Um detalhe interessante e que eu nunca tinha percebido nas minhas leituras da palavra de Deus e preparando essa mensagem, me chamaram a atenção para isso, é que Deus chama a sua aliança com Israel como uma aliança de sal. Olha só, Números capítulo 18, versículo 19. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos, e a tuas filhas contigo, por direito perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Deus está falando para Arão. E de novo, Levítico capítulo 2, versículo 13. Toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás o sal. Às vezes eu ficava lá em casa pensando, será que o pessoal tinha que comer aquela carne do holocausto sem tempero? Era com sal. O pessoal lá do Rio Grande do Sul que deve estar amando ouvir isso aqui agora. Era churrasco mesmo, bem feito, bem temperado. As ofertas deviam ser temperadas com sal na hora de serem oferecidas a Deus, de modo que a parte que cabia aos sacerdotes e aos levitas, ela já vinha temperada de casa. Olha que maravilha. Não precisava nem salgar a carne quando fosse fazer. Já estava cozida e já estava temperada. O que é interessante aqui no texto de Eliseu é que ao mandar colocar sal, Eliseu está fazendo uma referência direta à aliança. Por que sal? Porque a aliança com Deus, a minha aliança é uma aliança perpétua de sal. O sal representava também hospitalidade. E assim, Eliseu está mostrando para o povo que Deus vai mudar toda aquela situação ruim e histórica na vida do povo de Jericó. O uso do sal na realização do milagre através de Eliseu era uma recordação de que todas as nossas relações com Deus ocorrerão dentro do contexto da aliança, do pacto. Deus jamais tratará conosco a parte da sua aliança, e isso fica muito claro na narrativa inteira dos livros de Reis e de Crônicas. Não podemos falar de plenitude do Espírito fora de uma vida cristã vivida dentro da aliança com Deus. A plenitude do Espírito é para aqueles que estão na aliança, para aqueles que foram salvos, para aqueles que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador. E é o Espírito Santo, é Ele quem regenera e é Ele quem enche a vida daqueles que Ele mesmo trouxe para dentro da aliança com Deus. Qual aliança? Aliança é simplesmente aquela frase que o Antigo Testamento repete quase à exaustão: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Um prato novo, sal colocado dentro desse prato, ele é derramado nas fontes e o profeta faz uma declaração solene: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Deus transformou a natureza daquela fonte. E aí Deus diz: nem morte, nem esterilidade procederá dali. Se a nossa vida é transformada por Deus e está colocada diante dele para que ele nos encha, nos use e possamos servi-lo,
então de nós não procederá morte, nem esterilidade, mas procederá a bênção e a vida para as outras pessoas, porque o que encherá o nosso coração é essa renovação de vida que o próprio Deus está propondo para nós. A proposta de Deus para aqueles que buscam o seu auxílio é uma vida frutífera, não uma vida infrutífera. Quando o Senhor Jesus viu na entrada de Jerusalém uma figueira que não dava frutos, ele a amaldiçoou, disse: jamais proceda fruto de ti. Mas para os seus discípulos, João capítulo 15, verso 16, ele diz solenemente: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome eu vou-lo conceda. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o início de uma vida plena. Lembra o que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana: se você beber da água que eu te der, você não terá sede de novo. Ele não está falando da água do poço, ele está falando da água da mudança espiritual que a presença do Espírito Santo trará sobre aqueles que o adoram e o servem, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aquele que crer em mim, como diz a Escritura, João capítulo 7, versículo 37, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E João explica, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Eu tornei puras essas águas. É Deus quem muda o nosso caminho. É Deus quem transforma as nossas vidas. Deixa eu fazer algumas aplicações e fecharmos essa exposição. Há 3 questões importantes que precisam saltar aos nossos olhos aí no versículo 22. Que você lê e talvez nem preste atenção, mas elas são a aplicação, elas são a conclusão dessa narrativa curta, pequena, mas muito instigante para nós. Ele diz: então, versículo 22, na verdade, ficaram pois quer dizer em razão do que aconteceu, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Há 3 afirmações aqui. Primeiro, as águas ficaram saudáveis. Segundo, elas ficaram saudáveis até o dia em que o livro de 2 Reis foi escrito. Elas estavam saudáveis quando esse livro foi escrito. E terceiro, tudo aconteceu segundo a palavra que Eliseu havia dito, palavra de Deus para aquela situação. Aquelas águas ficaram saudáveis. Para que ser cheio do Espírito Santo? Qual o objetivo de você querer ser cheio do Espírito Santo? Para viver uma vida saudável, espiritualmente frutífera, instrumento de Deus para gerar vida na vida das outras pessoas, servir, cuidar, abençoar outras pessoas. Não é para se exibir como alguém que é dono de algum feito, troféu maravilhoso, não. Ser cheio do Espírito não é possuir o Espírito. Ser cheio do Espírito é ser posse do Espírito Santo para Ele fazer a sua vontade através de mim, através de você, através de nós. Quem torna as nossas vidas cristãs saudáveis é o Deus que nos purifica dos nossos pecados. Por isso Ele enviou Cristo a fim de nos livrar dessa morte espiritual, dessa morte social que domina a vida de tantas pessoas. Aquelas águas ficaram saudáveis. Deus mudou o jeito de correr, o jeito de regar, o jeito de ser rio, de ser fonte naquela localização. É muito interessante quando Ele diz que aquelas águas estão saudáveis até hoje. Observe que o milagre não foi apenas momentâneo, mas ele foi definitivo e permanente. Aquelas águas, a partir daquele dia, não foram mais más, ruins, estéreis, amargas, salobras, mas se tornaram água potável, água que podia regar a planta, água que podia beber,
Warren Wiersbe, comentando esse texto, ele afirma que quem visita as ruínas de Jericó hoje em dia, lá na Palestina, é levado pelos guias turísticos a uma fonte conhecida pelo nome de Fonte de Eliseu. E o que é interessante é que até hoje, aquela é a única fonte de água saudável em Jericó. Até hoje. E aí o guia turístico te leva até a fonte e diz: beba, pode beber, a água é boa. Mas das outras fontes eles não fazem isso. O milagre de Eliseu está lá até hoje. Deus, quando quer transformar a vida de uma pessoa, ou quando Ele transforma, quando Ele salva, quando Ele perdoa, quando Ele justifica uma pessoa, Ele o faz terminantemente. Ele muda a sua natureza para uma nova natureza. A obra de Deus, ela é permanente, ela não é passageira e nem de pouca duração. Isso aponta para o fato de que aquele que começou boa obra em nós há de terminá-la até o dia de Cristo. Deus está dizendo para o povo de Israel que Ele começou uma boa obra através de Eliseu naquele dia ali em Jericó. Então, o Espírito Santo, ele veio para habitar em nós, não para se hospedar por alguns dias ou alguns anos na nossa vida e depois ir embora. Enchimento, plenitude do Espírito tem a ver com uma ação permanente, residente do Espírito Santo na vida do cristão, na vida de quem quer servir a Deus. A sua habitação, ela é transformadora, ela é frutífera e ela é duradoura na vida do cristão, da mulher cristã. Terceira e última aplicação: tudo isso aconteceu segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então, onde é que começa a plenitude do Espírito? O texto é curto e termina dizendo que tudo se cumpriu de conformidade com o que Eliseu havia dito. Ser cheio do Espírito significa conformidade com a palavra de Deus. Quando é que eu sou cheio? Quando a palavra de Deus faz sentido para mim. Obedecê-la não é algo estranho, adverso, complicado, mas é o desejo da minha alma. Como diz o Salmo 1: bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos ímpios, não para e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e também de noite. Ser cheio do Espírito significa estar de acordo. A palavra, no fim das contas, não era a palavra de Eliseu, mas era a palavra de Deus na boca, na vida, nas ações de Eliseu. Eliseu foi apenas um instrumento de Deus para fazer aquilo ali. Se você deseja ser cheio do Espírito, essa é a conclusão lógica, simples, natural do texto. Se você deseja ser cheio do Espírito, o melhor lugar para começar é conformando a sua vida à palavra de Deus que você lê. Conhecendo a palavra, praticando a palavra, amando a palavra, obedecendo a palavra, honrando a palavra, não porque ela é palavra de homens, mas porque ela é palavra de Deus para a sua vida. Que Deus nos encha